Tudo começa no campo interno, porque quando algo muda dentro de você, a realidade também começa a mudar. Sabe uma coisa que eu percebi em muito dos meus atendimentos? E sendo bem honesta, em mim também, durante alguns anos. A gente quer uma coisa, mas vive fazendo outra. E é como se existisse um pequeno conflito silencioso dentro da gente. Tipo assim, você pensa, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, mas à noite, na empolgação, abre o aplicativo de entrega e entre várias opções você pede pizza, mesmo tendo consciência da intolerância a glúten. No dia seguinte, olha no espelho e pensa, por que eu não consigo mudar? Não consigo resistir. Isso não é falta de disciplina. Isso tem um nome mais profundo: incoerência interna. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque existe um poder invisível na coerência que muita gente ainda não conhece. Quando a gente fala em coerência, parece uma palavra complicada, mas na prática ela é bem simples. Coerência é quando existe harmonia entre três elementos: o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando esses três caminham juntos, a sua energia fica alinhada. Mas quando eles estão em conflito, a vida começa a travar. E o mais curioso é que muitas vezes a gente nem percebe que está vivendo assim. Vamos pegar aqui alguns exemplos reais que eu quero falar com você. Alguém pensa, ou você mesmo já pensou, eu preciso emagrecer, mas o comportamento é de comer sem consciência. Depois sente culpa. Ou seja, o pensamento, o comportamento, a ação está totalmente desalinhado. Isso é um exemplo claro de incoerência. Com relação à vida pessoal, talvez você já tenha dito: preciso conversar com meu parceiro sobre o que está acontecendo na nossa relação. Mas quando a conversa começa, vira uma troca de acusações. Ou você adia a conversa e vive no desconforto emocional por semana, por meses, por ano, e de novo se sente frustrada com essa relação, forçando a normalização dessa situação. Pensamento e comportamento e sentimento nunca desse jeito estão caminhando juntos. Agora é a parte que precisa ser realmente falada. Essa incoerência, ela não fica só na mente. Ela gera desgaste biológico. Pesquisas sobre coerência mente e corpo mostram que quando nossos pensamentos e emoção estão desalinhados, o corpo percebe essa incoerência emocional, antes mesmo da mente conseguir processar ou aceitá-la. Quando emoções como raiva, medo, tristeza são reprimidas em favor de uma expressão falsa, isso é incoerência. A mente transfere esse sofrimento para o corpo, resultando em doenças psicossomáticas. O sistema nervoso, nossa, ele entra em estresse e isso pode até virar crônico. Os hormônios ficam desregulados e o corpo começa a gastar energia tentando equilibrar o que está fora de harmonia. É como se você dirigisse um carro puxando o freio de mão. Você até anda, força, danifica peças e gasta energia ao extremo. E agora é que a gente precisa entrar numa camada mais profunda. A incoerência muitas vezes nasce na nossa programação interna com nossas crenças. Um outro aspecto é quando a gente diz eu quero prosperar. Mas lá no fundo existe um programa rodando em segundo plano, de forma silenciosa, dizendo: dinheiro está difícil, eu não sou boa o suficiente, isso não vai dar certo. Aí o que que acontece? O cérebro entra em conflito. E o cérebro odeia conflito. Por isso ele tenta voltar para aquilo que ele já conhece. É o que a neurociência chama de economia cognitiva. O cérebro prefere um sofrimento conhecido do que uma mudança desconhecida, mesmo que essa mudança venha para melhorar, para você se sentir melhor, para sua vida mudar. É estranho, né? Mas é assim mesmo que funciona. A prioridade do cérebro, portanto, não é a sua felicidade, é manter a coerência do que ele já conhece. E prosperidade não começa fora, começa sim no campo interno.
é primeiro necessário uma higiene química e emocional. E olha que coisa interessante. Quando pensamento, emoção e comportamento entram em coerência, aí a coisa muda de figura. A frequência emocional muda, sua energia se expande e é direcionada diretamente para seu córtex pré-frontal. E quando isso acontece, aumenta a criatividade e a capacidade de perceber soluções. Você começa a sentir clareza, decisão, direção, e essa coerência começa a aparecer também fora de você. Aí você me pergunta como? Nas oportunidades, nas relações, nas escolhas que você passa a fazer. Não é mágica, é alinhamento. As suas percepções aumentam significativamente. Você acessa coisas que você antes não via, soluções que você não entendia. E aqui que é um detalhe importante. Ser coerente não significa ser perfeito, não significa nunca mudar de ideia. Na verdade, mudar de ideia pode ser até um sinal de coerência e maturidade. Quando você aprende algo novo, quando você evolui, é natural ajustar, realinhar pensamento e comportamento. E isso se chama coerência adaptativa. Você continua fiel à sua evolução. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você quis uma coisa e fez outra? Quantas vezes o pensamento dizia uma direção, mas o comportamento seguia outra completamente diferente? E por quanto tempo isso vem acontecendo? Dias, meses, anos, ou talvez até a vida inteira? Porque muitas vezes essa incoerência vira um hábito invisível e a gente começa a achar que é normal viver assim. Então, eu quero deixar um convite simples para você hoje. Não é para mudar tudo de uma vez, é só observar. Pergunte a si mesmo: o que eu digo e o que eu quero está alinhado com o que eu faço todos os dias? Porque quando o pensamento, emoção e ação começam a caminhar juntos, algo muito poderoso acontece. A vida começa a responder com a mesma coerência. E aí é o que os resultados deixam de ser uma luta constante e passam a ser consequência natural e inevitável de quem você se tornou. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual o insight você leva desse vídeo. E se quiser continuar essa jornada comigo, fica aqui no canal. Tudo começa no campo interno. E a partir daí, a vida se reorganiza.